Você já parou para pensar nos piores acidentes de avião da história? Tragédias que marcaram a aviação para sempre, levando milhares de vidas e mudando completamente a segurança no ar. São eventos que nos fazem lembrar como a vida é frágil e como é importante buscar sempre mais segurança nos céus. Hoje, vamos relembrar os 10 piores acidentes aéreos do mundo, mostrando como eles moldaram a forma como voamos hoje. Prepare-se para uma viagem impactante, uma jornada por momentos de tristeza, mas também de aprendizado, que transformaram a aviação para sempre. Imagine só, Tenerife, uma ilha paradisíaca nas Canárias. Um dia que começou como qualquer outro, mas que terminaria marcado por uma tragédia. Era 27 de março de 1977, quando dois Boeing 747, gigantes do ar, se preparavam para transportar centenas de pessoas em busca de férias. Um da KLM, outro da Pan Am, ambos desviados para o aeroporto de Los Rodeos por causa de um ataque terrorista em outro lugar. No meio da correria para retomar os voos, uma série de erros de comunicação e mal-entendidos terminou em um impacto devastador. O choque entre os dois aviões matou 583 pessoas, tornando-se o acidente aéreo com o maior número de vítimas da história. Em 12 de agosto de 1985, um Boeing 747 da Japan Airlines decolava de Tóquio com destino a Osaka, levando 524 pessoas a bordo. Uma explosão repentina destruiu a cauda do avião, consequência de um reparo mal feito 7 anos antes. A aeronave, agora sem controle, rodopiou no ar por longos 32 minutos, enquanto passageiros, em seus últimos momentos, escreviam mensagens de despedida para seus entes queridos. O avião caiu em uma montanha a 100 quilômetros de Tóquio, matando 520 pessoas. A tragédia do voo 123 da Japan Airlines chocou o mundo e mostrou a enorme importância da manutenção correta de aeronaves. O céu sobre Charkhi Dadri, na Índia, testemunhou um dos piores desastres aéreos da história em 12 de novembro de 1996. Era um dia claro, quando dois aviões, um Boeing 747 da Saudi Arabian Airlines e um Ilyushin Il-76 da Kazakhstan Airlines, se encontraram em rota de colisão. O voo da Kazakhstan Airlines descendo para Delhi ignorou os avisos do controle de tráfego aéreo e desceu abaixo da altitude mínima. No mesmo espaço aéreo, o voo da Saudi Arabian Airlines seguia sua rota, sem saber do perigo. A colisão foi inevitável, um choque brutal a 1.200 metros de altitude que chocou o mundo. Em 3 de março de 1974, um DC-10 da Turkish Airlines decolava de Paris rumo a Istambul, com 346 pessoas a bordo. Logo após a decolagem, a porta de carga traseira do avião se abriu de repente, causando uma descompressão explosiva. A força foi tão grande que parte do chão da cabine foi arrancada, levando 6 passageiros. A aeronave, sem controle, caiu em uma floresta perto de Paris, matando todos a bordo. A investigação do acidente revelou uma falha no projeto da porta de carga do DC-10, um problema conhecido, mas que não tinha sido resolvido de verdade. A partir daquele dia, a segurança das portas de carga virou prioridade na aviação, com mecanismos de travamento mais seguros e inspeções mais rigorosas. Em 1974, apenas 3 meses depois da tragédia do voo 981 da Turkish Airlines, outro DC-10 sofreu um acidente fatal, desta vez também operado pela Turkish Airlines. Em 3 de março de 1974, o voo 981, partindo de Paris para Londres, caiu na floresta de Ermenonville, na França, minutos após decolar. O motivo? Mais uma vez, uma porta de carga mal fechada. A repetição de um acidente tão parecido em tão pouco tempo chocou o mundo e gerou uma crise de confiança no DC-10. O desastre de Ermenonville mostrou como é crucial aprender com os erros do passado. Em 28 de novembro de 1979, um voo turístico da Air New Zealand
partindo de Auckland, na Nova Zelândia, com destino à Antártida, se transformou em uma tragédia terrível. A empolgação da aventura se transformou em horror, quando no meio da névoa densa e com visibilidade ruim, o avião se chocou contra o Monte Erebus, um vulcão ativo na ilha de Ross. A colisão, a cerca de 450 metros de altitude, foi devastadora. Ninguém sobreviveu. O desastre de Mount Erebus revelou falhas graves na comunicação entre a tripulação e o controle de tráfego aéreo, além da falta de familiaridade dos pilotos com o terreno difícil da Antártida. Chicago, 25 de maio de 1979. O voo 191 da American Airlines, um DC-10 com destino a Los Angeles, se preparava para decolar com 258 passageiros e 13 tripulantes. Segundos após a decolagem, o motor esquerdo do avião se soltou, causando uma série de eventos catastróficos. Apesar dos esforços desesperados dos pilotos para controlar o avião, o DC-10 caiu em um campo aberto perto do Aeroporto Internacional O'Hare, a poucos quilômetros da pista. A investigação do acidente revelou falhas graves nos procedimentos de manutenção da American Airlines. A queda do voo 191, o pior desastre aéreo da história do Zimuzaário, chocou o país e forçou uma mudança radical nos protocolos de segurança na aviação. O mundo assistiu em choque à tragédia no leste da Ucrânia em 17 de julho de 2014. O voo MH17 da Malaysia Airlines, um Boeing 777 a caminho de Amsterdã para Kuala Lumpur, foi derrubado do céu, levando 298 vidas, entre passageiros e tripulantes de várias nacionalidades. As investigações confirmaram que o avião foi atingido por um míssil terra-ar, disparado de uma área controlada por separatistas pró-Rússia. A tragédia do MH17 expôs os perigos que aviões civis enfrentam ao voar sobre zonas de conflito. 19 de agosto de 1980. O voo 163 da Saudia, um Lockheed L-1011 Tristar, decolava de Riad, na Arábia Saudita, com destino a Jeddah, levando 288 passageiros e 13 tripulantes, a maioria peregrinos a caminho de Meca. Minutos após a decolagem, um incêndio começou no compartimento de carga. A tripulação, avisada pelo sistema de detecção de fumaça, iniciou os procedimentos de emergência e conseguiu voltar para o aeroporto de Riad. No entanto, a tragédia aconteceu quando, após o pouso, a evacuação falhou. Em 23 de junho de 1985, o mundo presenciou um dos atos mais cruéis da história da aviação, o atentado terrorista contra o voo 182 da Air India. O Boeing 747, vindo de Montreal, no Canadá, para Bombaim, na Índia, transportava 329 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Às 8h14, horário da Irlanda, o avião sumiu dos radares enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico. A explosão, causada por uma bomba na bagagem, destruiu o avião no ar, matando todos a bordo. O ataque ao voo 182 da Air India revelou as fragilidades da segurança nos aeroportos e a necessidade urgente de medidas mais eficazes contra o terrorismo na aviação. A jornada pelos 10 piores acidentes aéreos da história é um mergulho em momentos de profunda tristeza, mas também de aprendizado. Cada tragédia, por mais dolorosa que seja, trouxe mudanças importantes para a aviação, tornando o céu mais seguro para todos nós. Novas tecnologias, como o Sistema de Alerta de Tráfego e Evasão de Colisão, TCAS, a melhoria dos protocolos de segurança, o controle mais rígido da manutenção das aeronaves e o aumento da segurança contra o terrorismo, são apenas alguns exemplos de como a aviação evoluiu em resposta a essas tragédias. As lições que aprendemos com esses acidentes nos acompanham até hoje, lembrando da importância de estarmos sempre atentos, da busca constante pela segurança e da necessidade de melhorar sempre os padrões da aviação global.